Olá, queridos irmãos, mais uma gravação. Agora nós estamos durante a Semana Santa, né? E hoje é sexta-feira, dia 10 de abril de 2020. E eu gostaria de passar uma mensagem, mas não pregando realmente, mas lendo aquele trecho da palavra de Deus que fala sobre aquele momento de agonia, de traição, de sofrimento, mas também de um amor excepcional do nosso Deus pela nossa vida, pela minha vida, pela tua vida, ao entregar Jesus para morrer no nosso lugar. Jesus para beber o cálice da ira de Deus, para que nós não bebêssemos. E esse relato maravilhoso eu vou ler a partir do momento em que Jesus vai ao jardim do Getsêmani até a crucificação de Cristo, para a gente trazer à memória esse momento onde Deus mostra todo o seu amor por nós, onde fica bastante exemplificado, através desses textos que nós vamos ler, aquela passagem que é central na Bíblia Sagrada, que é o João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse texto, a maneira como se mensura o amor de Deus é com a palavra tal. Deus amou o mundo de tal maneira, porque não dá para medirmos o tamanho do amor de Deus por nós naquele momento. Então, passo a ler agora, eu vou ler no Evangelho de Lucas, vou trocar o óculos aqui, tá bom? Me desculpem, meus irmãos. Botar meu óculos de velhinho, para a gente ler Evangelho de Lucas, a partir do verso 39, e eu vou ler na Bíblia Nova Versão Internacional, que é um pouco mais simples a linguagem. Então vamos lá. Lucas 22, a partir do verso 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Então essa é a primeira parte, algumas horas que antecedem a crucificação de Jesus. A gente pode perceber qual é o sentimento que Jesus está carregando aqui. Uma angústia muito profunda, uma angústia de morte mesmo, e a ponto dele não desejar passar esse momento sem contar com a presença de alguns discípulos mais íntimos dele. Então ele chama 3 desses discípulos e pede que estes discípulos o acompanhem num momento de oração, num momento de intercessão. Talvez esses discípulos não tenham percebido este momento e foram vencidos pelo cansaço e não conseguiram interceder. Talvez isso tenha aumentado até a angústia no coração de Jesus, porque ali ele se viu absolutamente só.
não havia assim nenhum tipo de apoio de seres humanos ali em volta dele, pessoas que ele amava muito, pessoas que ele sabia que também o amavam, mas naquele momento ele entende e percebe que ele vai ter que beber do cálice da ira de Deus sem nenhum tipo de apoio, de ajuda daqueles que ele amava tanto. E a gente percebe também o grau de profunda angústia de Jesus. E imagine isso, querido, tudo isso ele está sentindo e sofrendo por você e por mim. Então ali, o seu suor é como gotas de sangue que caíam no chão, tamanha angústia que ele estava. E também, em meio a essa narrativa, o texto diz assim: apareceu-lhe então um anjo que o fortalecia. O momento era de tão extremada angústia que o Senhor, que o nosso Deus enviou um anjo para poder dar algum suporte para o Senhor Jesus. Continuando a leitura, a partir agora do verso 47. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo, mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então aqui nós temos mais um trecho, aquele trecho, e a gente percebe que a situação do Senhor Jesus vai ficando cada vez mais difícil, porque neste momento, aquele que ele sabia que iria traí-lo, chega, aquele que havia andado com Jesus por 3 anos, aquele a quem foi confiada a tesouraria daquele grupo, né? Chega para trair Jesus e o trai com uma manifestação que deveria ser usada só como manifestação de amor, e ali significou traição. Aquilo toca profundamente no coração de Jesus. E uma outra coisa que a gente percebe aqui também, que todos aqueles que vieram prender Jesus, ele cita os religiosos, as autoridades religiosas, os líderes religiosos, os escribas, chefes dos sacerdotes, oficiais da guarda, estavam todos ali, e o Senhor Jesus joga no rosto deles isto, né? Eu estive por tanto tempo pregando no templo e vocês não me calaram ali. E agora vem dessa maneira violenta para me prender. E o interessante aqui também é que provavelmente Pedro tirou a sua espada e foi para cima de um dos soldados e cortou a orelha desse soldado, quando Jesus imediatamente disse para Pedro parar com isso, e foi e restaurou, curou a ferida que se fez na orelha desse soldado. Demonstrando aqui também que Jesus estava mostrando um reino da parte de Deus que seria colocado no coração do homem sem violência, sem a força como nós vemos muitas religiões no mundo que forçam, que vão pela violência para angariar convertidos. O cristianismo não é assim. O cristianismo é pelo amor. O amor de Deus sendo oferecido sem nenhum tipo de violência ao homem, para que ele possa ser restaurado diante de Deus. Continuando então aqui a leitura,
Vamos agora ao verso 54 do capítulo 22 de Lucas. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu assentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Porque pouco depois um homem o viu e disse: Você também é um deles? Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Mais um momento onde Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote numa espécie de prévia do julgamento que ele passaria ali no Sinédrio, e no momento em que ele está saindo da casa do sumo sacerdote, sendo levado talvez para a prisão e depois para o Sinédrio, ele troca de olhares com Pedro, ele bate os olhos dele nos olhos de Pedro, no momento em que Pedro estava traindo Jesus, negando Jesus pela 3ª vez. Aquilo foi um choque muito grande no coração de Pedro, que até aquele momento achava que ele teria coragem suficiente de ir com Jesus até a morte. Mas não foi assim, e pelo menos ali Pedro experimentou um pouco da fraqueza humana diante de uma situação tão limite como essa que eles estavam vivendo. Jesus passa na frente dele preso, amarrado, levado por soldados para um julgamento. De repente ele vê o mestre, ele vê aquele que ele considerava ser o Messias dessa maneira. E ele não consegue de maneira nenhuma, diante daquela situação toda que ele presenciava, conseguiu sentir força suficiente, amor suficiente por Deus para não negar a Cristo. Mas, queridos, aqui nós só estamos diante de uma situação que é absolutamente normal. Por isso que Jesus diz que enviaria o Espírito Santo depois que ele subisse aos céus. Impressionante a mudança de Pedro quando ele recebe o Espírito Santo. E isso é uma coisa muito importante para a Igreja de Cristo. Não é possível, meu irmão, minha irmã, que nós possamos viver uma vida aqui na Terra sem a presença poderosa, transbordante do Espírito Santo. Só assim que nós teremos coragem suficiente, amor suficiente para jamais negarmos de alguma maneira o nosso Senhor e Salvador Jesus, para que a gente possa, mesmo diante de toda a pressão, testemunharmos do amor de Deus em Cristo Jesus. E isso é possível, foi possível para Pedro, depois o seu final de vida se deu quando o Império Romano o condenou à morte e ele foi morto por crucificação, e ele foi cheio de coragem, cheio de amor, e não negou a Cristo de maneira nenhuma, mas foi firme para essa morte e glorificando o nome do Senhor. Isso porque ele tinha a presença gloriosa, poderosa do Espírito Santo. Amém? Continuando aqui, então, a partir do verso 63. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que lhe bateu? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Imagina que coisa triste, queridos. Agora vem a parte da humilhação. Agora vem a parte em que pessoas zombam do Filho de Deus. Zombam de Deus. E Jesus está aqui como Cordeiro de Deus. E como uma ovelha que vai para o matadouro,
sem emitir nenhum som, assim estava o nosso Senhor e Salvador, por tua causa, por minha causa. Porque ele sabia que ele havia vindo para aquela hora, para morrer por você e por mim, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Continuando então, verso 66. Ao amanhecer reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei. Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu, se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos, então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram, por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. É impressionante como, nesse momento, Jesus choca de uma maneira absurda essas autoridades religiosas que estavam ali para condená-lo ou não à morte. E ali ele diz que ele é sim filho de Deus. Ele diz sim que estará sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Imagina um testemunho desse para aqueles que viam em Jesus um embusteiro, viam em Jesus alguém que estava tentando tomar o lugar que ser humano nenhum poderia ter, poderia ocupar. É muito importante que você pense sobre o seguinte, nesse momento Jesus dá um testemunho que faz com que essas autoridades religiosas digam, não, então ele é completamente culpado. Nós não precisamos de mais nenhum testemunho. Ele está dizendo pela sua boca, ele está se condenando com essa declaração. Quantas e quantas vezes nós, como filhos de Deus, nascidos de novo em Cristo Jesus, somos questionados na nossa fé, questionados, muitas vezes jogam na nossa cara que nós nos arvoramos como donos da verdade, porque a gente tem um discurso, tem uma palavra que implica numa tomada de posição, implica em dizer a verdade, que Deus é amor sim, mas ele também exerce a sua justiça, ele é um Deus que pune o pecado, ele é um Deus que ama o pecador, mas por amar esse pecador e por ter que punir o pecado, ele envia alguém à terra para anular esse pecado, anular essa dívida daqueles que creem em Jesus e o convidam para ser seu único e suficiente Salvador. Esse testemunho nós nunca poderemos deixar de dar, sejam quais forem as consequências desse testemunho. Então, peça sempre para Deus, que através do Espírito Santo de Deus você tenha coragem sempre de declarar a Jesus como teu Senhor e Salvador, não importando as consequências disso. Continuando então, eu vou ler agora o capítulo 23. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo, encontramos esse homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio Cristo, o rei. Pilatos perguntou a Jesus, você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão, não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam. Ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou a Jesus se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Então Jesus é enviado ao governador da Judéia, ou ao governador romano.
E este até teve uma certa complacência, não querendo levar Jesus à pena de morte, mas iria infringir um castigo até contrário às leis ali, né? Se ele declarasse Jesus inocente, ele teria que simplesmente liberar Jesus. Mas ele disse ali, olha, eu não vejo culpa nele, vou dar algumas chibatadas e dispensá-lo. Mas as autoridades religiosas, tão cegas no seu pecado, insistiam que Pilatos pudesse decretar, então, porque só a autoridade romana poderia decretar a pena capital, que ele fizesse essa declaração. Pilatos, querendo se livrar dessa situação, enviou então aquele que era naquele momento o rei dos judeus, Herodes, né? Era um rei, só um fantoche ali, né, subordinado totalmente ao poder de Roma, mas era ali, teoricamente, o monarca dos hebreus. E ele é enviado a Herodes, e é impressionante a gente ver a postura de Herodes. Herodes parece que recebe ali um palhaço, alguém que poderia diverti-lo. Já que ele ouvira falar de Jesus anteriormente, isso aguçou a sua curiosidade. E ali, ele trata o Filho de Deus como se fosse alguém que pudesse ali naquele momento, fazendo alguns truques de mágica, diverti-lo. Fazer com que ele passasse alguns momentos de alegria com as peripécias de Jesus. Foi mais ou menos dessa maneira que Herodes encara o Filho de Deus. E ele trata Jesus dessa maneira, e o impressionante é que Jesus, como ele disse, eu vim para esta hora. Ele poderia ter invocado os exércitos de Deus para livrá-lo daquele momento, mas foi justamente para esse momento que ele veio. Então ele enfrenta toda a pessoa de Pilatos e depois a de Herodes, absolutamente quieto, tendo por trás dele as autoridades religiosas acusando veementemente, e Herodes como se quisesse que ele o divertisse por algumas horas. Continuando o texto, nós lemos assim, verso 13, Pilatos reuniu verso 11. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram e zombaram dele, vestindo com um manto esplêndido, mandaram de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Continuando então, queridos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes e as autoridades e o povo, dizendo-lhes, vocês me trouxeram esse homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. Então tinha uma festa importante no calendário judaico, e as autoridades de Roma, para aliviar um pouco a pressão que pudesse haver com aquele povo subjugado, eles faziam isso. Eles pegavam algum hebreu que estava na prisão e davam indulto, liberavam esse preso. E Pilatos diz, então eu vou pegar Jesus e vou fazer isso. Agora vocês vão celebrar a Páscoa, estou liberando então esse preso. A uma só voz gritaram, acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade por assassinato. Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando, crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, ele lhes falou, por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte, vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição
e assassinato aquele que eles haviam pedido e entregou Jesus à vontade deles. Eu fico imaginando o ambiente espiritual num momento como esse, onde as pessoas eram levadas, convencidas por aquelas autoridades religiosas a pedir mesmo a pena de morte para Jesus. E pedindo também que soltassem um homem que era realmente uma pessoa que tinha provocado algumas rebeliões ali contra Roma e também assassino. Havia matado pessoas, provavelmente, talvez soldado romano, alguma coisa assim. E a gente vê as pessoas absolutamente cegas, clamando pela liberdade de um assassino e pedindo a cruz, morte de cruz para o Senhor Jesus. O reino das trevas devia estar num grande reboliço ali naquele momento, achando que com isso iriam calar a voz do Senhor, iriam impedir os planos de Deus, e é justamente o contrário. Vamos então para a crucificação, a partir do verso 26. Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas: cubram-nos. Pois, se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Gente, é impressionante isso. O Senhor Jesus colocando para aquelas mulheres que viria um tão terrível sofrimento para aquela cidade, provavelmente aqui se referindo à queda de Jerusalém, que se daria mais ou menos em torno do ano 70, 40 anos, quase 40 anos depois desse episódio, e o sofrimento que viria sobre Jerusalém. A ponto dele dizer assim: era preferível que vocês não tivessem filhos, porque aquelas que têm filhos verão o sofrimento e verão a morte desses filhos. Então, não chorem por mim, mas saibam que vocês chorarão, infelizmente, pelos vossos filhos, quando vocês os virem morrer. E eu fico imaginando que aqui a gente pode pensar sobre isso, né? Um pai que vê um filho sofrer, um pai que vê um filho morrer. Jesus diz assim: vai ter um momento que vocês, mães, que agora choram por mim, sem direito conhecer o que está acontecendo aqui e ter a revelação plena de quem eu sou, mas choram porque vocês entendem que algum tipo de injustiça está sendo praticada contra a minha pessoa, mas vai chegar um momento em que vocês verão os próprios filhos sofrendo e morrendo. E aí eu fico pensando nesse momento em Deus, Pai Todo-Poderoso, vendo seu Filho Jesus passando por tudo isso. Seu Filho Jesus sendo humilhado, sendo traído, sendo ofendido, pagando todo tipo de preço para que nós pudéssemos estar aqui hoje, tendo a certeza da nossa salvação, tendo a certeza de que um dia, nesse encontro que tivemos com esse Cristo, a nossa vida foi reatada a Deus. Nós restabelecemos a nossa comunhão com Deus. Nós não, Jesus o fez por nós. Olha que coisa maravilhosa. Esse Pai que promoveu tudo isso, que nos amou de tal maneira a ponto de entregar seu Filho, nesse momento, nessas palavras de Jesus, talvez ele estivesse passando por isso que, de uma maneira infinitamente maior, mas
em relação àquele alerta que Jesus fazia sobre aquelas mães que um dia sofreriam pelos vossos filhos. Continuando aqui, verso 32. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhes insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. 2 pontos a salientar aqui muito impressionantes. Quando Jesus está na cruz, as pessoas ouvem ele dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Intercedendo por aqueles que muitos de nós talvez desejasse a morte mais cruel por tamanho sofrimento. Mas Jesus não. Jesus queria que eles pudessem se arrepender dos seus pecados, que Deus tivesse misericórdia da vida deles, que Deus os perdoasse a partir do momento que eles se arrependessem. Está intercedendo por aqueles tão violentos inimigos dele naquele momento. E uma outra coisa, a salvação daquele ladrão, que naquele momento, alguns momentos, algumas poucas horas ou minutos antes da sua morte, reconhece em Jesus o Salvador da sua vida. Que coisa mais linda isso. E isso mostra que todo aquele que aqui na terra se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, nesse exato momento, ele recebe essa graça maravilhosa do nosso Deus em Cristo Jesus, a sua salvação eterna. Ir com o Senhor para o paraíso. Continuando aqui a leitura, vamos lá no verso 44. Já era quase meio-dia e trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde, e o sol deixara de brilhar. E o véu do santuário rasgou-se ao meio, e Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. Naquele momento em que Jesus entrega o seu espírito, num outro texto ele diz também as seguintes palavras: está consumado, e aí entregou o seu espírito. Essa expressão tem um significado maravilhoso. Tudo aquilo que Deus tinha planejado em Cristo Jesus para o ser humano havia se consumado ali. O plano de Deus havia se realizado plenamente. E toda aquela razão de tudo aquilo se cumpriria, todo o sentido daquilo tudo se cumpriria totalmente na vida daqueles que olham para Jesus e permitem que ele seja, então, que ele entre na sua vida e se torne o Salvador desta vida. E uma outra coisa, a gente vê, por exemplo, no horário do dia em que no Oriente Médio há mais luz, do meio-dia às 3 horas da tarde, de repente, no momento em que Jesus está expirando às 3 horas da tarde daquele dia,
o dia se fez em trevas. E aquele centurião estava vendo tudo isso. Aquele centurião provavelmente ouviu o clamor de Jesus pedindo para que Deus perdoasse aqueles que estavam fazendo tudo aquilo com ele. Aquele centurião provavelmente ouviu: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aquele centurião viu os céus se escurecerem de uma maneira tremenda, e ali ele pôde testemunhar um soldado romano, provavelmente crente em muitos deuses, os deuses do Império Romano, né, um império completamente pagão, e de repente aquele homem abre a sua boca e dá um testemunho como esse. Certamente este homem era justo, certamente este homem era o Filho de Deus. E isso é muito tocante, porque o testemunho saiu da boca de quem menos se esperava. Uma testemunha ocular que pôde perceber por tudo que estava acontecendo que aquele era realmente alguém especial, aquele era realmente o Filho de Deus. E uma outra coisa que aconteceu naquele momento em que Jesus estava entregando a sua vida: o véu do templo se rasga de alto a baixo. Isso tem um simbolismo fantástico. É como se Jesus, ao entregar a sua vida pelos pecadores, ele acessasse de forma absolutamente plena e livre o caminho para Deus. Então, naquele momento, aquilo que simbolizava a separação entre o homem comum e a presença de Deus, entre o homem comum que poderia chegar só até um certo local do templo, e a partir daquele véu, daquela cortina, onde estava a presença de Deus, ele não poderia chegar. Com o sacrifício de Jesus, essa separação foi totalmente retirada. Então hoje, graças a esse sacrifício do nosso Senhor Jesus, eu e você temos livre acesso a Deus Pai. Glória a Deus por isso. Sepultamento de Jesus, rapidamente. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, então desceu, envolveu num lençol de linho e colocou num sepulcro, cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro, e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. No domingo, na nossa transmissão de Páscoa, eu tomo daqui a leitura sobre a ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Vamos orar então agora, porque essa gravação está ficando um pouco extensa, depois fica bastante difícil da gente transmiti-la, né? Então vamos orar, queridos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Neste momento, Senhor Deus, em que nós lemos esse trecho da palavra de Deus, que relata toda essa experiência do teu Filho Jesus, em ir como uma ovelha para o matadouro, muda, para que ele pudesse beber o cálice da ira de Deus, para que todos os nossos pecados caíssem sobre ele, Senhor Deus, e a nossa dívida fosse rasgada na cruz do Calvário. Nós te louvamos, ó Senhor Deus, por tão grande amor. Nós te louvamos, ó Deus amado, pela obra gloriosa de Cristo Jesus e pela ação do Espírito Santo, que um dia nos revelou tão grande amor, Senhor Deus. E nós pudemos fazer uma escolha, a escolha mais importante da nossa vida, quando nós convidamos Jesus para ser Senhor e Salvador da nossa vida. Muito obrigado, Pai. Abençoa a tua igreja na face da terra.
Que nós possamos espalhar este evangelho de boas novas, ó Pai, a toda criatura. Muitos ainda estão aflitos, muitos ainda estão cegos, ó Pai, e não conseguem ver o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Clamamos ao Senhor amado, que o Senhor continue a derramar da tua misericórdia e que o Senhor use a tua igreja, Senhor Deus, para espalhar essas boas novas de salvação. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, e muito obrigado pelo teu amor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Até a nossa transmissão a partir das 19 horas nesse domingo de Páscoa. Deus abençoe.